Salve, salve, família vascaína, uma ótima semana pra você ligado aqui no canal do Mineiro Vascaíno, trazendo sempre as informações do Vascão pra você. Pois é, moleque, a proposta tá na mesa. O grupo de John Textor, comanda alguns times aí pelo mundo, formalizou uma proposta pelo atacante Ryan do Vasco. Uma proposta interessante que a gente vai mostrar os termos aqui, até pra você deixar a sua opinião. E você que curte o nosso trabalho, não vai esquecer também de deixar aquele likezão pra gente, meu muito obrigado. Bora de informação. Rapidinho, só confirmar pra você que o nosso show de prêmios segue firme, com 4 camisas oficiais aguardando por você nos números premiados. Achou, ganhou na hora, tá? Compre os seus bilhetes e olha, às vezes o sistema sorteou pra você um desses 4 aqui e você ganha na hora, tá? Essas camisas não vão acumular, elas vão sair pra algum lugar do Brasil. Não achou nenhum número premiado? Tá concorrendo a mais 5 camisas no sorteio do dia 7 de dezembro. Link na descrição do vídeo. Muito boa sorte pra você. Pois é, vamos aqui então à proposta. A proposta é do Lyon, tá? O grupo do John Textor, o grupo Eagle, né? Detém alguns times aí pelo mundo. É o Botafogo no Brasil, o Lyon na França, o Crystal Palace na Inglaterra, o Molenbeek na Bélgica. Se não me engano, são esses aqui. Não sei se tem outro em alguma outra parte do mundo. E a gente já tinha falado, né, que tinha todo o interesse, que a proposta estava para chegar e a proposta chegou. A hora da proposta me incomoda um pouco, eu confesso. Prestes a jogar Botafogo e Vasco, vem essa notícia aí. Beleza, pode ser só coincidência. Vamos que vamos. Vamos analisar a proposta. Bom, a proposta primeiro, a grana. 14 milhões de euros. Na cotação de hoje, 86 milhões de reais. Dá mais que o Vasco ganhou no Paulinho naquela venda feita para o Bayer Leverkusen. Aquela época foi 20 milhões de euros, mas o euro estava uns 4 reais. Então ela foi em torno de 80 milhões. Aqui passando um pouco de 86 mil. É mais do que a gente vendeu o Thales Magno, é mais do que a gente vendeu o Gabriel Peck, enfim. Uma das melhores vendas do Vasco se concretizar dos últimos anos. Mas não para por aí. Olha como a proposta é interessante. Além dos 14 milhões de euros, 86 milhões de reais, zeraria uma dívida de 15 milhões de reais entre o Vasco e o CEO do Botafogo, que intermediou, é um dos, que estava lá no rolo da venda para 777, das ações da Vasco SAF para 777. Ele é um dos intermediários, ele tem uma comissão, o Vasco deve ele 15 milhões. Então cessaria essa dívida. Então nós já estamos em 101 milhões de reais. E tem mais. O Vasco ainda poderia utilizar o estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, por 3 anos. Claro, nas datas que não chocarem com os jogos do Botafogo, tá? E isso aqui então é mais interessante ainda, porque a gente sabe que o Vasco está batalhando para vender o potencial construtivo e reformar São Januário já agora em 2025, e a gente vai ter que ter um lugar para jogar. E aí o Newton Santos seria uma ótima alternativa, uma boa estrutura, gramado bom. Torcida do Vasco reclama um pouco que é difícil de chegar. Eu realmente não sei sobre essa história, se é tão difícil assim. Mas acho que hoje em dia dá para chegar em qualquer lugar, vai. Então seria uma proposta muito interessante. A grana, zera a dívida de 15 milhões, mais 3 anos de estádio. Vamos lá, vamos acompanhando. A princípio, o Ryan ia para o Lyon. Só que o Lyon hoje está estourado o número de estrangeiros. Então teria que sair algum estrangeiro para poder inscrever o Ryan. A ideia, portanto, era o Lyon comprar o jogador e emprestar para outra equipe do grupo do John Textor. E eles falaram que seria o Molenbeek da Bélgica. Só que como é um time de segunda divisão, lá da Bélgica, o staff do Ryan não gostou dessa parte, esportivamente falando, né? Pô, vamos jogar um menino numa Série B de Bélgica? Tá de sacanagem. E aí eu acho que eles estão com razão. E aí, obviamente, né, a desconfiança paira sobre, mas e se ele for pro Botafogo então, não é pior?
E aí é o seguinte, segundo o GE, isso aqui quem tá cravando é o GE, tá? Se fosse pro Botafogo, tem que pintar um a mais. Tem que ter outra negociação para aumentar esse valor, tá? Não está em discussão a venda do Vasco pro Botafogo. Seria pro Lyon ou para outra equipe do grupo do John Textor. Se vier pro Botafogo, imagino eu que eles vão ser espertos e vão colocar isso em cláusula de contrato, né? Que se for pro Botafogo, ativa uma cláusula lá que o John Textor tem que pagar mais X milhões de reais. E aí coloca mais um valor aí. E aí, galera, vende ou não vende? Você aceitaria essa proposta? Coloca aí nos comentários. Você é o presidente do Vasco hoje, tá com a caneta na mão. Assina, vende o menino nesses termos? Eu quero a sua opinião, vou dar minha opinião agora. Bom, eu acho que com tudo isso aqui que a gente ouviu, eu faria o negócio. Sempre existe o risco. Ah, Mineiro, daqui 6 meses o Ryan vai estar jogando muita bola na Europa, vai se valorizar, e aí eles vão vender pelo dobro, pelo triplo. Beleza, é um risco. É um risco também eles comprarem, o menino não vingar nada e eles perderem uma grana. Toda negociação vai ter esses dois lados da moeda, tá? Só que a gente tem que ver a nossa necessidade hoje. Primeiro, precisamos de dinheiro. Há uma grana boa aqui. Tem essa dívida, que é uma coisa que o Vasco diz que vai atacar agora, vai zerar a dívida. Então já zera mais uma. E o estádio, né, que é uma alternativa muito interessante para a reforma de São Januário, que deve durar mais ou menos esses 3 anos aí. Então, eu assinaria agora, colocando no contrato, se for pro Botafogo, eu quero, sei lá, mais 40 milhões de reais. Eu quero mais uma bolada se ele for pro Botafogo. Para qualquer outro time, eu fecho nesses termos aqui. O Ryan é um menino que não consegue ser titular nesse time do Vasco ainda, ele não tá pronto, ele tem que ser lapidado, né? É um menino que tem um porte físico muito interessante. Eu acho que isso é que chama a atenção dos clubes europeus. Eles gostam do jogador que, apesar de jovem, já tem um corpo para desenvolver. Futebol hoje a gente sabe que é muito físico. Então, enfim, vamos ver se vai fechar isso aí mesmo. Eu acho que o Ryan é um menino interessante, mas eu venderia. Eu não seguraria, não vejo por que segurar o menino nos dias de hoje. E só lembrando, né, que nessa terça-feira, 9h30, tem Botafogo e Vasco. Ó, a nossa audiência é rotativa aqui, ó. Você assiste nos canais Premier, mas a Rede Globo vai transmitir também. Então você procure aí a programação da sua região só para confirmar que vai passar na sua praça. E aqui no YouTube, canal Expresso KTO 1923. Acompanha com a gente que você vai curtir. Deixa lá na Globo, vai acompanhando o jogo lá, coloca no mudo, que você não quer ouvir aqueles caras lá que só fica falando de Flamengo, e vai acompanhar a nossa narração, a nossa transmissão. Fechou? Quem quiser mais conteúdo de Vasco, lá em cima, lá perto do Juizão, ó, tá passando um card para você clicar e conferir 10 jogadores emprestados que podem voltar pro Vasco neste fim de ano. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.